Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Muito bem pessoal, cá estamos nós mais uma vez para mais um dia de análise e hoje viemos muito bem motivados porque o palpite de ontem finalmente bateu, vencemos, todo mundo que tirou está de parabéns, temos dinheiro na conta e como a gente tem dito, bom dia com valor. Então para hoje temos aqui, ou seja, para amanhã temos aqui o jogo da Juventude contra o Flamengo a contar pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos aqui diante do primeiro contra o 12º colocado da tabela classificativa da Série A, onde a gente encontra o Juventude que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, marcou 6 golos e sofreu igualmente 6, vai enfrentar o Flamengo que vem com um histórico de 4 vitórias, 1 empate e 0 derrotas, marcou 12 golos e sofreu 4. Já nos confrontos diretos temos uma vitória para o Juventude, 2 empates e 2 vitórias então para o Flamengo. Em dados complementares a gente vê o Juventude que não venceu 6 dos últimos 8 jogos, teve ambas marcas em 6 dos últimos 8, teve menos de 2 gols e meios em casa em 7 dos últimos 7 jogos. Já o Flamengo venceu 7 dos últimos 8 jogos, teve ambas marcam em 4 dos últimos 5 jogos. Flamengo marcou o primeiro em 6 dos últimos 8 jogos e teve menos de 2 gols e meios fora de casa em 4 dos últimos 5 jogos. Ao passo que nos confrontos diretos o Flamengo ganhou ou empatou 3 dos últimos 4, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 e o Flamengo marcou o primeiro em 3 dos últimos 4. Então para essa partida a gente vai fechar em Flamengo ganha ou empata, Flamengo é o primeiro classificado, vai fazer de tudo para manter essa posição e garantir então assim o acesso à Copa dos Libertadores, a Liga dos Campeões lá da América do Sul, que da Canadá será América toda, vai incluir também os clubes da América do Norte e Canadá. E dito isto, o nosso primeiro número do ID é o número 7. Desta feita a gente vai partir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 1h30 temos ainda Campeonato Brasileiro, Bahia contra o Vasco da Gama, 12ª rodada, é o terceiro colocado contra o quinto, o 15º da tabela classificativa, se que está certo, onde a gente encontra um Bahia que vem com um histórico de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, marcou 9 golos e sofreu 6. Vai enfrentar o Vasco da Gama que vem com um histórico de apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, marcou 5 golitos e sofreu 11. Em confrontos diretos o Bahia venceu 2 vezes, teve 2 empates e o Vasco venceu 1 vez. Dados complementares, vemos um Bahia que venceu 15 dos últimos 17 jogos que fez em casa, ganhou e empatou 12 dos últimos 13 jogos, teve ambas marcas em 4 dos últimos 5, Bahia sofreu gol primeiro em 4 dos últimos 5 e teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos que fez em casa. Já o Vasco não venceu 10 dos últimos 12, Vasco perdeu fora de casa em 6 dos últimos 7 jogos e Vasco sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4 e teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 4 jogos que fez fora de casa. Vamos aqui em confrontos diretos, vemos um Bahia que ganhou e empatou 7 dos últimos jogos que fez contra o Vasco, teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos, Bahia venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 7 jogos e Vasco perdeu o primeiro tempo fora de casa em 4 dos últimos 4 jogos. Então é tudo Bahia para a gente. Vamos aqui ficar em Bahia ganha ou empata. A Bahia ocupa a 3ª posição, vai jogar contra o Vasco que ocupa a 15ª posição. É um desequilíbrio daqueles, vamos lá ver o que é que o Bahia traz então de surpresa. Bahia ganhou, empata. O nosso segundo número do ID é o número 6.
E desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. Ainda 1h30 temos Fortaleza contra o Palmeiras, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o segundo contra o 11º colocado da tabela classificativa da Série A, onde a gente encontra um Fortaleza que vem com um histórico de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, marcou 3 golos e sofreu 7. Vai enfrentar o Palmeiras, que vem com histórico de 5 vitórias, 0 empates e 0 derrotas, marcou 13 golos e sofreu 3. Em confrontos diretos, teve 2 vitórias para perdão, estou a fazer confusão. Peço perdão. Temos então para o jogo do Palmeiras, temos 3 vitórias para o Palmeiras, 1 empate e 1 vitória para o Fortaleza. Sim, que está certo. Dados complementares: Fortaleza venceu em casa em 3 dos últimos 4 jogos. Fortaleza não venceu 4 dos últimos 5 jogos e teve menos de 2 gols e meios em casa em 10 dos últimos 12. Já o Palmeiras venceu 5 dos últimos 5 jogos. 3 dos últimos 4 jogos que fez em casa, fora de casa, o Palmeiras venceu. Teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos. Palmeiras marcou o primeiro em 5 dos últimos 5 jogos e Palmeiras venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. Em confrontos diretos, o Palmeiras ganhou ou empatou 5 dos últimos 6 jogos. Teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 4. Para essa partida, a gente vai ficar com Palmeiras ganha ou empata. O nosso terceiro número do ID é o número 5 e desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 2h da manhã temos Copa América, Venezuela contra o México, segunda rodada do grupo B, onde encontramos o primeiro contra o segundo. Os dois estão empatados em golos e em saldo positivo, então ocupam os dois a primeira posição do grupo, onde a gente vai encontrar uma Venezuela que vem com histórico de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, marcou 4 golos e sofreu 7. Vai enfrentar o México, que vem com histórico de 2 vitórias, 0 empate e 3 derrotas, marcou 7 golos e sofreu 9. Em confrontos diretos tivemos então 3 vitórias para o México, 1 vitória para a Venezuela e 1 empate. Dados complementares: vemos a Venezuela que sofreu o gol primeiro em 4 dos últimos 5 jogos, ao passo que em confrontos diretos o México ganhou ou empatou 5 dos últimos 6 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, teve a mais marca em 5 dos últimos 6 jogos e Venezuela marcou o primeiro em 5 dos últimos 6 jogos que fez contra o México. Então, para essa partida a gente vai fechar em menos 3.75. O nosso quarto número do ID é o número 0. Desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 14h temos Camarões contra Zimbábue, Taça COSAFA. A primeira rodada da Taça COSAFA, a gente tem aqui os Camarões, que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empates e 1 derrota. Marcaram 8 golos e sofreram 3. Vai enfrentar o Zimbábue, que vem com um histórico de 0 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Marcou 5 golos e sofreu 11. Em confrontos diretos tivemos 0 vitórias para os Camarões, 1 empate e 2 vitórias para os zimbabueanos. Então, para essa partida a gente vai fechar em Camarões ganha ou empata. Era uma entrada muito boa e menos de 4 golos também vinha muito a calhar para este jogo, mas Camarões ganha ou empata é uma coisa muito boa para fechar. Isso fica ao vosso critério, é um jogo de complementação. O nosso quinto número do ID é o número 0 e desta feita a gente vai pular para as análises e dos palpites do jogo seguinte. E finalmente 23h, Panamá contra Estados Unidos da América, segunda rodada do grupo C, onde encontramos o segundo colocado contra o terceiro colocado do grupo, onde encontramos aqui um Panamá que vem com um histórico de
2 vitórias, 0 empates e 3 derrotas, marcou 5 golos e sofreu 13. Vai enfrentar os Estados Unidos da América, que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empates e 2 derrotas, marcou 5 golos e sofreu 6. Em confrontos diretos, vemos os Estados Unidos aqui a vencer em 3 ocasiões, 3 vitórias para os Estados Unidos, 1 empate e 1 vitória para o Panamá. Então, em dados complementares, a gente vai encontrar aqui os Estados Unidos, que não venceu 9 dos últimos 13 jogos, teve menos 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, sofreu o gol primeiro em 3 dos últimos 4 e em confrontos diretos os Estados Unidos venceu 3 dos últimos 4 jogos que fez contra o Panamá. Então, para essa partida a gente vai fechar em menos 3.75. O sexto número do nosso ID é o número 5 e desta feita a gente vai pular então assim em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 27 de junho de 2024. Você que chegou até aqui, deixa o seu like porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. Ontem batemos muitos números de likes, acho que foram 12 ou 17 likes. Foi muito bom para nós porque os likes, as interações com os inscritos têm diminuído imenso, principalmente, o que é normal, porque muitos não apostam depois do término das grandes ligas europeias, então os likes e os comentários caem, assim como os números de visualizações caem significativamente nessas datas FIFA, mas ontem em data FIFA batemos muitos, assim podemos dizer, não é? Muitos porque estamos em data FIFA, que não tem muita gente visualizando nem assistindo os nossos vídeos, mas ainda assim conseguimos bater alguns recordes de data FIFA. Claro, tudo isso deve-se a você que está aí do outro lado, que tem nos dado essa força. Continue assim porque a gente agradece e a gente vai continuar agradecendo você com estes vídeos maravilhosos, com mais chances de darem vitórias o máximo possíveis para ti e para nós aqui deste lado. Agora, sem mais enrolação, vamos ver o nosso resultado. Muito bem, para o nosso palpite do dia 27 de junho de 2024, temos então aqui 0 horas, Juventudes contra Flamengo, ficamos com Flamengo ganha ou empata. 1h30 temos Bahia contra o Vasco da Gama, ficamos com Bahia ganha ou empata. 2 horas da manhã temos Venezuela contra o México, ficamos com menos 4.75. E às 23 horas temos Panamá contra Estados Unidos da América, ficamos também com menos 4.75. E assim chegamos ao final do nosso vídeo. Queremos pedir mais uma vez que deixes o seu like para nos ajudar a crescer aqui no YouTube, porque agora chegamos de fato ao final. Despedimos-nos na esperança de voltarmos amanhã à mesma hora, 15 horas em pontos é o nosso horário, sem esquecer que o nosso último número do ID é o número 3. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banca que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.